Então, sem o uso da força, pela consciência da necessidade, em 1993 nós tivemos um fato histórico sem precedentes, que foi a formação da Comunidade Europeia. O mesmo nós poderíamos fazer, e talvez os nossos netos digam como que fosse possível que os nossos avós vivessem em guerra uns países contra os outros e não houvesse um governo mundial parlamentar de rodízio como existe hoje na Comunidade Europeia. A prova está aí. Alexandre o Grande unificou grande parte da Europa, nós vimos também isso com Júlio César, com Carlos Magno, até Hitler e Napoleão e Stalin fizeram seu serviço nessa área, mas sempre pelas armas, com grande opressão, com grandes matanças. Pela primeira vez na história da humanidade. E alguns não acreditavam em 93 nessa tal de União Europeia, até que apareceu o euro em 99. Aí apareceu uma moeda comum, o mercado internacional sentiu, aí as pessoas começaram a acreditar que algo tinha acontecido. Ora, essas questões poderiam ser resolvidas por uma corte de justiça internacional, um policiamento internacional, e nós teríamos um mundo comum, uma união planetária, uma administração de rodízio, se não fossem tantas diferenças religiosas, raciais, preconceitos sociais ou de casta. Justamente o primeiro objetivo da Sociedade Teosófica tenta combater essas causas, formar um núcleo da fraternidade universal da humanidade, sem distinção de raça, credo, sexo, casta ou cor. Então ele não é uma figura de retórica, ele é a solução do problema que os homens vivem nesse planeta. E eu acho que seria o momento de nós começarmos a ver que o segundo objetivo, embora isso seja tema de palestras subsequentes no nosso curso, encorajar o estudo de religião comparada à filosofia e ciência, é a solução no plano intelectual, mas para que ele se torne vivencial é necessário o terceiro, de investigar as leis não explicadas da natureza e os poderes latentes no homem. É dentro do homem que está a solução, como também dizia a Unesco, que foi na mente do homem que se criaram as divisões e as causas da separação humana. É na mente do homem que nós temos que criar as condições para a paz. E é isso que aqui nós fazemos nesta sociedade. A Sociedade Teosófica trabalha em mais de 50 países do mundo há mais de 132 anos com essa intenção. A nossa presidente internacional chegou a afirmar, a senhora Rada Bournier, não se pode perguntar agora se a paz mundial é uma possibilidade, pois ela é uma absoluta necessidade. Sem fraternidade, cooperação e paz, a humanidade pode cessar de existir. Antigamente, a grande preocupação do ser humano eram os vulcões, os tornados, os terremotos. Hoje é o armamento atômico. E até o armamento simples já está produzindo uma dizimação lamentável entre nós. O Buda, por sua vez, na sua imensa sabedoria, chegou a afirmar, como nós encontramos no Dhammapada, mais glorioso não é quem vence milhares de homens em batalha, mas sim quem a si mesmo vence. Porque o problema todo da falta de autoconhecimento é que nós não percebemos que nós criamos dentro de nós as causas da guerra e que há algo a vencer em nós. Se me permitirem citar também Platão, que vai na mesma linha de raciocínio ao afirmar: se o agradável é o bem, ninguém que saiba ou creia que haja coisas melhores do que as que faz e que sejam possíveis para ele, continua a fazer essas últimas tendo possibilidade de coisas melhores. Acho que a função da teosofia é mostrar que é possível um mundo melhor e que é possível um ser humano melhor se ele se libertar da sua ignorância. E deixar-se vencer por si próprio não pode ser senão ignorância. Nem conseguir vencer-se a si mesmo não pode ser senão sabedoria. Por isso a teosofia já foi também chamada de tradição sabedoria
E foi assim que nós denominamos o nosso próprio livro, o Pedro e eu, quando o escrevemos na sua primeira versão, em 84, como apostila. Depois ele foi lançado como livro no Congresso Mundial de 1993, aqui em Brasília, no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, quando tivemos representação de 42 países que enviaram seus delegados, o que foi uma honra para esta cidade e para esse país. Mas, em 2003, nós fizemos uma edição ampliada, que é a que eu estou usando nesse momento, porque a contínua demanda de um livro que facilite a introdução ao tema, dado que hoje nós temos uma farta literatura, mas falta tempo para as pessoas já de início lerem livros mais complexos, como a Doutrina Secreta ou as Cartas dos Mahatmas, embora agora também tenhamos o Teosofia como os Mestres veem, que é uma organização das Cartas dos Mahatmas por tópicos, que eu vou desenvolver um pouco mais no nosso próximo sábado, quando nós vamos ver as origens do conhecimento teosófico e a maneira como esse ensinamento, esse conhecimento chega a nós, historicamente, para vocês saberem de onde vem as afirmativas que aqui fazemos. Se nós observarmos que o grande problema do ser humano hoje é que a tecnologia aumenta o poder, mas não aumenta necessariamente a maturidade espiritual ou psicológica do homem. Quando nós citamos, enquanto isso, a ciência e a tecnologia, lastimavelmente atreladas a interesses políticos, estão hoje a construir bombas atômicas tão poderosas que fazem daquela que destruiu Hiroshima na Segunda Guerra Mundial, um brinquedo para criança. Dessa forma, torna-se fácil ver que quanto mais poder o ser humano tiver antes de resolver a sua contradição, tanto pior será para a vida nesse planeta ou para ele mesmo. Provavelmente a ecologia vai ser outro dos caminhos pelos quais o ser humano terá que confrontar a sua contradição, pois que ao querer buscar condições confortáveis para si mesmo, sugando do planeta todos os seus recursos naturais, como se tirasse o suco de uma laranja para depois jogar o bagaço fora, meus queridos, nós vamos terminar com as condições de vida do planeta se nós não fizermos alguma coisa. E a coisa mais óbvia que se vê é o aumento da temperatura planetária. E nós estamos sentindo isso até no clima. Basta um dia não chover e a gente já sente que a natureza responde. Nós tivemos a maior seca dos últimos 44 anos em Brasília. Em julho do ano passado, chegou a 7% de umidade relativa do ar. Isto não é uma condição saudável para ninguém viver. E o que está causando essas alterações, se não a ambição desmedida do homem pelo poder para comprar confortos, mas que acaba gerando situações extremamente desconfortáveis, se não mesmo passíveis de destruir a vida no planeta? E nós não podemos acusar Deus disso. Bem dizia Platão, eu repito, Deus está inocente nisso. Foi o homem que escolheu esse estado de coisas e não consegue discernir entre o que lhe faz bem e o que lhe faz mal. Isso é falta de sabedoria. Não estou falando de falta de conhecimento, que embora também exista o analfabetismo no nosso país e outras coisas do gênero, mas não estou falando de falta de conhecimento convencional. O mais grave é a falta de autoconhecimento que dá ao homem a sabedoria para escolher o que é bom e o que é mal. Isso as pessoas, de um modo geral, têm sido levadas pela propaganda, têm sido levadas pelos interesses comerciais e não param para pensar, e a filosofia não faz mais parte das nossas escolas como antigamente. Eu, como professor de filosofia, não tenho muita colocação, sem falar no que se paga um professor de filosofia que, não querendo desmerecer ninguém, mas funcionárias que fazem a limpeza lá em casa, elas trabalharem todo o mês com aquele salário diário, as diaristas ganham mais do que um professor de filosofia hoje nas escolas. Então,
o pouco caso que se faz ao conhecimento e à sabedoria é lastimável e é a causa do estado trevoso, de falta de perspectiva, levando os jovens à droga ou às vezes até ao suicídio, ou à violência que da droga deriva. É a falta de sabedoria, é a falta de autoconhecimento. Nesse sentido, é importante compreender que é perigoso dar ao homem mais poder enquanto ele não amadurece. Não adianta aumentar a tecnologia, aumentar o poder das bombas. Eu volto a dizer que não foram homens ignorantes no sentido convencional que fizeram a bomba atômica, eram grandes cientistas. Então, o problema do conhecimento convencional, do analfabetismo estar por toda parte, dos chamados casos de falta de conhecimento prático, não chega a ser proporcional à falta de sabedoria dos líderes da humanidade. Porque foram homens extremamente eruditos e conhecedores da ciência que criaram as bombas, toda a tecnologia que nós temos para destruir o mundo 200 vezes. Portanto, também no lado oculto, quando as pessoas querem despertar poderes psíquicos, quando as pessoas querem despertar Kundalini ou chakras e outras coisas mais, isso vem a ser outra forma de escapismo. Se me faço claro, a senhora Clara Cod, nesse magnífico livro, Teosofia como os Mestres Veem, aponta 3 itens. Primeiro, no seu capítulo Mediunidade e Poderes Psíquicos, que a espiritualidade e a posse de poderes psíquicos não são sinônimos. Uma pessoa pode ter poderes psíquicos e usá-los por mal. O Mago Negro faz isso. Essa é a tradição oculta. Basta nós vermos que uma pessoa também pode ter espiritualidade sem ter esses poderes. Que o perigo está na ênfase da personalidade, que a pessoa em busca de poder, ela começa a engrandecer eventualmente seu próprio egoísmo, ela começa a ser, de alguma forma, adulada ou venerada pelos que não têm esses poderes, e ela começa a acreditar que ela já se divinizou em vida só porque tem alguma clarividência, ou telepatia, ou sei lá o quê. E o risco é que tanto os aduladores quanto os venerados caiam num processo de ilusão. E, acima de tudo, ela diz que até a iniciação, até a expansão da consciência espiritual, e após o longo treinamento por um mestre de sabedoria, nenhum psíquico é confiável, porque ele acaba confundindo o que a mente projeta com o que realmente está no plano mais sutil da natureza, do pensamento ou da emoção. E o resultado é que ele acaba vendo o que ele quer ver e não o que é. Por isso ele cai num processo, num círculo vicioso, com muita facilidade de achar que ele já chegou lá, que ele já é perfeito, que ele já é um homem iluminado. Então, o risco de se começar pelo poder tanto é verdadeiro no campo político e econômico, quanto no campo do ocultismo e da busca do autoconhecimento. O poder deve vir por último, dizia Jesus. Buscai o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Mas aqueles que começarem buscando o poder, seja econômico, político, seja oculto ou psíquico, correm o risco, se não é quase certo, que vão encontrar qualquer outra coisa menos o reino de Deus e sua justiça. Então, até popularmente se diz que o poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente. Meus queridos, daí a importância que a sociedade teosófica, de uma maneira, acaba dando, pelo que estamos aqui a falar, ao autoconhecimento, como o caminho que leva à fraternidade, à compreensão do próximo, ao seu sofrimento, para que, compreendendo o sofrimento e as suas causas, nós possamos dele nos libertar. Assim, certa vez escrevemos também a respeito dos hábitos. Sócrates e Buda já há tanto tempo consideravam o autoconhecimento como de fundamental importância, justamente porque o ser humano, tendo certos hábitos,
acaba fazendo escolhas pelos seus hábitos que criam uma segunda natureza e ele acaba, por ironia, achando que foi ele que escolheu quando ele foi escolhido. Ou, se eu não me engano, o nosso irmão Eduardo Iver costuma citar aquela passagem atribuída a Napoleão, de que perguntou ao homem, seu soldado, e o soldado não gostava muito de disciplina, ele dizia que gostava de fazer, ele disse que eu faço o que eu quero. Mas resta perguntar se nós compreendemos o processo do querer, do desejo, porque se o indivíduo não é capaz de escolher o que ele quer, então ele acaba sendo escolhido pelo mecanismo automático dos desejos condicionados que ele tem em si. Uma pessoa acha que é livre porque faz o que quer, mas não se dá conta que o que ela quer é condicionado pela propaganda, pela televisão, pelos costumes, pela comunidade em que ela vive, que ela nunca parou para pensar o que realmente seria bom para ela e o que seria bom querer. Então, uma pessoa dizer que faz o que quer é, muitas vezes, por ironia, uma expressão de ignorância. Pelo menos nos termos que nós citamos, e cito novamente, Platão, e o deixar-se vencer por si próprio não pode ser senão ignorância. Quer dizer, eu faço o que eu quero, mas será que eu sei escolher o que eu quero? E nem o conseguir vencer-se a si mesmo não pode ser senão sabedoria. Por exemplo, um exemplo simples que a ciência tem demonstrado e está levando a transformações até nos hábitos dos franceses, estão proibindo agora o uso do cigarro nas áreas coletivas, de uso público, coisa que nem se poderia imaginar nos tempos que o Sartre, etc., iam aos barzinhos da França para fazer uso de todos os tipos de tabaco. Mais do que comprovado que o cigarro causa câncer e outras doenças lamentáveis, enfisema, etc. Uma pessoa se determina que ela quer largar o cigarro, mas eventualmente ela continua querendo fumar. Então, se eu simplesmente faço o que eu quero, não necessariamente eu estou tomando o caminho da felicidade. Ela até intelectualmente percebe que o seu querer está viciado, mas ela não consegue facilmente se libertar desse processo, porque a característica do vício é um hábito, às vezes até parece mais forte que a própria pessoa, mas se o vício foi estabelecido, deve existir uma maneira de revertê-lo. E é por aqui que começamos a questão do autoconhecimento.